fim de tarde a todos que nos acompanham pela comunidade do Vale TV nesta segunda-feira, hoje dia 27 de novembro do corrente 2023, e hoje nós estamos atualizando nesse fim de tarde, início de noite, para trazer um convidado muito especial, com competência para o assunto que iremos abordar. E na outra semana falamos sobre o Fórum da Sustentabilidade, um fórum que vai acontecer nessa segunda-feira. Colega Vonei Schomer, colega de bancada, atualiza os nossos internautas e também apresenta o nosso convidado de hoje. Bom fim de tarde, Vonei. Muito boa tarde, internautas da comunidade do Vale TV. É uma satisfação para nós, nesta tarde, receber aqui o professor biólogo Jackson Miller, uma pessoa renomada no nosso estado, que tem uma trajetória muito grande. Dentro do seu conhecimento, foi uma das pessoas que podemos dizer que ajudou a montar a legislação ambiental do nosso estado, com uma contribuição muito grande aí para o nosso estado e não porque também para o nosso país. Mas principalmente aqui em Bom Princípio, onde ele se destacou também com a sua participação, que teve, dando todo o suporte e orientação também, e hoje a gente sente falta, naqueles tempos que a gente via a usina de reciclagem, a gente via toda aquela sistemática, aquela praticidade que se tinha também, e se sente a falta também no ensino daquilo que era empregado para as crianças aprenderem a fazer a tal da reciclagem, né? E isso certamente nos deixou uma marca muito grande aqui no nosso município, e hoje a gente vê, principalmente, somos aí vítimas daquilo que nós mesmos estamos fazendo, né? E é de suma importância que a gente tenha uma orientação maior e pratique também, porque hoje a gente sabe que essa questão ambiental que está acontecendo, nós já começamos a pagar o preço. Então, vem a calhar este fórum de sustentabilidade aí, que está acontecendo hoje aqui em Bom Princípio, na CI, e a gente sabe que é importante porque vai trazer muitos benefícios e informações aí para as pessoas que se fizerem presente. Muito boa noite, Jackson. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Boa noite, Vonei. Boa noite, Wagner. Quero saudar a comunidade do Vale TV. Destacar a alegria de estar de volta aqui ao município de Bom Princípio. Eu trabalhei alguns anos aqui na administração municipal, conheci essa comunidade pujante, né, uma comunidade trabalhadora, as belezas e as particularidades, né, do município no Vale do Rio Caí, e volto aqui para debater um assunto relevante para a sociedade brasileira, um dos maiores problemas ambientais da atualidade, né, que exige a participação do setor público, do setor privado, da sociedade civil, dos professores, dos educadores, né, procurando orientar essa criança da atualidade para que os comportamentos dela se associem, né, a esse momento e essa necessidade que nós estamos vivendo. E participar do fórum aqui hoje vem exatamente nessa linha, né, de debater o que podemos e o que devemos fazer na sociedade atual para lidar com esses desafios, né? Estamos aí passando por um período bastante grave, né? Crítico, com todo um conjunto de prejuízos econômicos, sociais, né? De vidas humanas que foram perdidas decorrente desses eventos climáticos extremos, né? E que estão exigindo um repensar muito sério, né? Por parte da sociedade. E aqui uma provocação: o ano que vem nós teremos eleições, né? E será que os prefeitos e vereadores que virão, né, para assumir os municípios estarão preparados para enfrentar os desafios dessas mudanças radicais que estamos vivendo na forma de organizar o espaço urbano? Aquilo que nós pensamos no passado, né, para lidar com as águas de chuva, para lidar com água de tubulação, para lidar com movimentação de massa, para lidar com defesa civil, nós estamos efetivamente preparados para dar conta, né, desse momento que está por vir e que vai nos motivar e nos fazer pensar com responsabilidade quais são as soluções que virão. E essa questão dos resíduos, né, a questão da água,
a questão das florestas, da biodiversidade. Essa é uma pauta permanente, né? Para um município que tem entre os seus chamarizes e as suas belezas a própria natureza, né? Aqui nós temos os morros, nós temos os rios, né? Nós temos uma cultura de comunidade muito pujante, muito trabalhadora. O que precisamos pensar daqui para frente e como vamos agir nesse contexto, né? Para lidar com o que está por vir. Mas muita alegria de poder estar de volta aqui na comunidade, tratando desses assuntos tão fundamentais. Hoje um tema bastante conciso, um tema muito bem pensado. Hoje o tema da palestra que o pessoal vai vir acompanhar ali no centro de eventos. O que esperar, professor, da noite deste dia, o pessoal que vai estar no auditório? Quando a gente fala em sustentabilidade, né, para muitas pessoas não está muito claro o que é isso, né? O que é uma sustentabilidade dentro de uma sociedade como a nossa, né? A gente sabe, né, quem lida com a questão comercial, que a sustentabilidade econômica, né, de um empreendimento é assim: se eu gastar mais do que eu ganho, quebra, né? Mais ou menos essa é a lógica. Quem lida com comércio sabe, se tu gastar mais do que tu vende, o teu negócio não vai prosperar. Esse mesmo raciocínio ele pode ser expandido, né, para as diversas dimensões da sustentabilidade. Existe uma sustentabilidade ecológica, né, que é a capacidade de suporte dos ambientes em relação aos usos, né, que a sociedade dá. Se nós ultrapassarmos a capacidade de suporte do ambiente, do ecossistema, ele sucumbe. E quando ele sucumbe, ele leva junto uma série de coisas que são fundamentais para a vida humana. A sustentabilidade cultural, né, é a valorização daquele conjunto de elementos que associam a cultura, ao lazer, às condições, né, vinculadas àquela comunidade no seu processo histórico, que precisam ser mantidas e conservadas. Então, essa sustentabilidade cultural, por exemplo, uma pergunta que a gente sempre faz, né? Quantos idiomas se falam no Brasil? Idiomas nativos, né? Quantos idiomas no Brasil nós temos de culturas nativas? Quem se arrisca? Não me arrisca. São mais de 190 línguas associadas a culturas nativas. Quantas dessas nós conhecemos? Poucas, né? Por quê? Porque dizem respeito aos povos da floresta, às comunidades indígenas, os quilombolas, né? A sustentabilidade, hoje, ela existe dispersa num contexto de cultura e de sociedade em muitas dimensões. Mas, em síntese, a sustentabilidade ambiental é aquela que tem que garantir para os que virão no futuro os mesmos elementos que nós temos hoje. Água de qualidade, ar respirável, floresta para regular o clima. Se eu eliminar esses elementos de natureza ambiental, econômica e cultural, o que vai ficar para as futuras gerações? Então, essa responsabilidade que nós temos é poder usufruir dos benefícios atuais do ambiente, da água, do solo, da cultura, da economia, pensando naqueles que virão. Eu conheço um monte de gente que se comporta como se fosse o último da fila, né? E não está nem um pouco preocupado com quem vai vir, né? Quem tem filho pequeno, quem tem neto aqui como eu, né? Deve ter filho pequeno, né? O que nós vamos deixar para eles? Em termos de elementos de uso para uma economia que precisa se converter em algo mais sustentável. Sustentável por quê? Porque eu não posso gastar todo o estoque natural que eu tenho de água, de floresta, de biodiversidade, pelos serviços que ela presta, como se eu fosse o último da fila. Quer dizer, atrás de mim tem um monte de gente chegando, e esse monte de gente vai ter que tipo de ar para respirar, que tipo de alimento para consumir, qual é a água que vai ter acesso, qual é a quantidade de lixo que vai produzir, para onde é que vai dar destino, está cada vez ficando mais longe, aonde levar o resíduo para dar um destino ambientalmente seguro. Quer dizer, tudo isso implica em discutir
esses elementos da sustentabilidade. Por isso que a educação é nosso parceiro, porque nós podemos, através da juventude, que é a nossa esperança, né, onde se concentra o desejo de preparar para um futuro melhor, a juventude, através da educação. Nós cremos que os jovens podem fazer diferente, mas nós precisamos dar os elementos para eles poderem fazer isso. Nós temos que dar o conhecimento científico, técnico, reproduzível, o senso analítico e crítico para descobrir e discutir se isso que nós estamos fazendo está correto. Se esse é o modelo que nós podemos seguir para buscar a tal da sustentabilidade. E a gente está vendo que esse modelo tem muitas rupturas, tem muitas falhas, tem muitas necessidades. A história do carro elétrico agora. Vamos produzir carro elétrico para tudo quanto é lado. Mas já existem problemas com o carro elétrico. A bateria do carro elétrico é um problema. Então, o que nós vamos fazer daí com toda aquela estrutura que foi pensada para resolver um problema do combustível fóssil, onde o carro elétrico tem um efeito muito mais ou menos parecido com o carro movido a combustível fóssil. E amanhã ou depois nós vamos ter toda essa parafernália que nós vamos ter que pensar onde é que nós vamos jogar. Onde é que é lá fora? Eu vou jogar o lixo lá fora. Onde é lá fora? Existe lá fora, nesse planeta que nos une de uma maneira muito comum? Aonde é jogar o lixo fora? É fora da tua casa? É fora da tua cidade? É fora do teu país? O que é o fora? Não tem fora. O lugar mais perto para a gente fazer uma experiência e ver se funciona é Marte. Leva 7 meses para ir e 7 meses para voltar. A temperatura lá não é coisa que gaúcho se assuste, né? Varia de menos 132 para mais 120, coisa que aqui nós estamos acostumados com certeza, né? Se tiver alguém que vai desbravar Marte, vai ser um gaúcho, né? Porque está acostumado com essas variações climáticas, né? Me disseram que tinha 4 estações bem definidas ao longo de um dia, né? Que começa de manhã com o inverno, é primavera ao meio-dia, daí outono de tarde, um calor dos infernos, né, no fim da tarde. Quer dizer, esses aspectos eles estão se tornando muito presentes no nosso cotidiano. Como nós vamos lidar com isso tudo? Nós preparamos as cidades para sofrerem os efeitos de uma chuva de 120 milímetros por mês, 150 milímetros por mês. Houve eventos agora recentes que foram 350, 400 milímetros num dia, em 2 ou 3 dias. Qual é a infraestrutura que nós temos preparada para lidar com isso? É sustentabilidade. Como vai ser a cidade sustentável? Como é que nós vamos lidar com isso tudo? Aí entra o lixo, aí entra a água, aí entra o saneamento, aí entra as pessoas, o lazer, a cultura, a diversão. O que essa cidade vai oferecer num futuro muito próximo como solução para a sustentabilidade? Muito bem, Jackson. É muito importante esses assuntos levantados pelo senhor, inclusive, né, a própria questão do carro elétrico, que estamos, quem sabe, buscando resolver um problema temporariamente, né? Porque todo o lixo que vai ser gerado também é preocupante. Infelizmente, não se sabe qual é o destino até agora. Não apareceu nenhuma empresa que diz que a bateria dela é com maior duração, mas também não sabe o que vai fazer, né? Ninguém deu o destino final. Mas essa questão toda, uma pergunta que a gente, falando na questão de sustentabilidade, foi assinado no governo passado e no final, né, a questão toda nessa questão que a gente pode dizer do saneamento. Qual é o seu ponto de vista nessa questão, que a gente sabe que é um assunto muito importante, que tivemos aí, inclusive, intenções de modificar essa questão toda? Por mais difícil que seja, eu acho que é sempre importante que, de uma vez por todas, a gente tome uma iniciativa nisso. E não sendo desta maneira, buscando aí, como antes em off a gente estava comentando, o caminho para se fazer isso é a lei, né? Então, eu gostaria que o senhor colocasse um pouco, já que a gente está falando de sustentabilidade, essa questão que é muito importante também, que eu considero. Eu tenho trabalhado com saneamento há muito tempo.
né? A primeira coisa que eu vim fazer aqui em Bom Princípio, quando convidado pela prefeita à época, foi trabalhar a questão do resíduo, né? Nós temos na Política Nacional de Saneamento, na 11445, que remonta ao ano de 2007, né? E depois ela foi ajustada com o novo marco do saneamento a 14.026 em 2021. Né? O que é saneamento? É cuidar de 4 coisas importantes. É cuidar do resíduo, do lixo popularmente conhecido, é cuidar da água, uma água potável, né, com qualidade, é cuidar do esgoto, gerado com o uso dessa água, e da estrutura de macrodrenagem urbana. Em alguns setores, em alguns municípios, em algumas realidades, também são colocados como componentes do saneamento o controle de zoonose, que diz respeito a toda essa parte de vetor, de barata, de mosca, de rato, né, de pomba. Mas os 4 eixos do saneamento, eles são extremamente desafiadores. Se a gente olhar historicamente, no Brasil, entre os anos 60 e 70, se trabalhou muito com o Planasa, que era o Plano Nacional de Saneamento. E ele atacou um ponto, assim, que me parece que ficou devendo os outros, né? Quer dizer, atacou o problema da água para fornecer água para a população, porque o problema era uma água de qualidade, então se criam as companhias de saneamento da época, surge a Corsã, né, nesse sentido, a companhia estadual, e quase todas as outras companhias estatais do Brasil vieram com esse propósito de levar água potável para a população. Beleza, até aí tudo bem. Mas quando eu levo água para a pessoa, o que ela gera com essa água que ela recebeu? Então, 70% do que ela recebeu vai virar esgoto. E aí é que a coisa ficou devendo, né? Porque não se fez investimentos nem maciços e nem significativos para mudar o quadro de eu lançar uma água suja de volta para a natureza. Então eu recebi água potável, vindo de poço, vindo de rio, vindo de várias fontes, mas a tecnologia para resolver o problema da água suja ficou na fossa e no sumidouro da tua casa, né? E nós levamos muito tempo para sair disso. Praticamente daquele período do Plano de Saneamento Nacional, do Planasa, nós passamos praticamente 20 anos sem nada de novo. E aí o governo Lula, então eleito, lança o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, e que começou naquela dimensão a repensar o saneamento. E o que se viu? Assim, a grande maioria dos municípios gaúchos, vamos falar aqui do nosso território, conveniou com a Corsã, porque a titularidade do saneamento ela é municipal, ela não é da Corsã. A Corsã é uma prestadora de serviço. O que ela faz? Ela é contratada pelo município, e é isso que está se discutindo com o novo marco. O modelo de contrato que se tinha, né, tinha que priorizar horizontes de melhoria da qualidade do saneamento. Então, garantir a universalização do acesso à água potável. Nós temos municípios aqui na região metropolitana que não está universalizado. Gravataí tinha problemas, 75% da população só recebia água potável. O resto se abastecia como? Com fontes alternativas, pegava num poço, numa cacimba, numa nascente. Então, a construção do instrumento para tornar o saneamento uma realidade veio com a 11445 de 2007, que passou a obrigar a elaboração de um plano de saneamento, que envolvia a necessidade de atacar os 4 eixos: água, esgoto, resíduo e drenagem. Nós estamos em 2023, né, e o cenário ele se modificou pouco. Se viu muito retrocesso na parte de esgoto. E aí veio a Covid. E aí se descobriu que o vírus habita o esgoto. Então nós estamos fazendo sistemas de disseminação de doenças de alta gravidade, onde já era um problema lá atrás no Brasil, com as políticas de saneamento. Nós estamos vinculando doenças hídricas e espalhando elas aonde o sistema de tratamento é deficitário. Então você joga esgoto no rio, depois você usa o rio para abastecimento público. Então esse circuito ele se demonstrou oneroso, pouco inteligente, né? E gerou, vamos dizer assim, uma estagnação, porque veja só, o marco de 2021 a 14.026, ela conseguiu entender que para você fazer saneamento, você precisa financiar a estrutura. Até então ninguém falava disso. Para resolver o problema do lixo parece que não precisava de dinheiro.
Para resolver o problema do saneamento e investir em esgoto, precisa de dinheiro. Então o sistema ele precisa ser superavitário. E aí a gente foi ver, por exemplo, nos municípios gaúchos, quantos cobram a totalidade do serviço e do custo para prestar a limpeza pública, reciclagem, dar destino final. 25%. Olha aí. Tem município que nem cobrança fazia, porque é antipático, né? Na realidade local, eu cobrar do município, politicamente, é antipático. Só que hoje isso é um problema gravíssimo para um administrador. Por quê? Porque ele precisa fazer cumprir a lei. E a lei exige que ele tenha sustentabilidade no que ele gasta e no que ele arrecada com o serviço de cobrança. Esses 4 eixos do saneamento, sem sombra de dúvida, são os maiores desafios da sociedade brasileira, porque focam exatamente no causador de doença, que é a falta de investimento em esgoto tratado, no problema do lixo, que onera os custos de processo, de transporte, de destino final, nas macrodrenagens, né? Tá aí as enchentes batendo na porta de todas as prefeituras do país inteiro, não tem um que escapa. Obras de macrodrenagem que são vultuosas, exigem muito dinheiro para fazer. E a parte, né, da questão envolvendo a água potável. Se você sujar os rios, de onde é que você vai pegar a água potável? Ah, vou pegar do poço. Mas se eu tiver uma fonte de poluição, como cemitérios, depósitos de lixo, aquela água que no passado era entendida como uma água mais pura, eu também estou sujando. Então o modelo de sociedade ele precisa ser repensado a partir dessas diretrizes e disposições que a política de saneamento define. Mas eu preciso ter técnicos, eu preciso ter prefeito comprometido, eu preciso ter uma Câmara de Vereadores atuante, vinculada a essas condições e necessidades, eu preciso estar preparado para lidar com esse desafio que vem batendo forte na porta. Ah, certo então, né? Realmente são assuntos muito importantes os que abordamos aqui hoje com o Jackson, falando um pouquinho a respeito sobre a sustentabilidade, né? Certamente você que está nos assistindo, eu acho que aprendeu muita coisa, né? E realmente a gente sempre tem uma satisfação. Quando eu fiquei logo sabendo da sua vinda para Bom Princípio, eu pedi logo para que pudesse contar aí com uma entrevista, porque é uma entrevista assim que certamente ela traz muita cultura, muito conhecimento e principalmente ela também serve para um alerta, né? Porque o senhor colocou para os nossos internautas aí todas as consequências, toda aquela questão, os problemas relevantes que a gente deve levar em consideração e tomar consciência também, porque não é o poder público só que precisa fazer, né? A gente sabe que precisa de dinheiro, que precisa de muita coisa, mas principalmente a população precisa ter a sua participação, né? Porque o que fazer agora, né? Então, essa questão toda aí, hoje, como logo no início eu comentei, estamos pagando um preço por um descaso, quem sabe, dos nossos antepassados. Mas a preocupação é, como o senhor colocou, o que nós vamos deixar para quem vem na nossa frente. Então, isso é muito importante. Quero agradecer a sua presença aqui hoje nos nossos estúdios, dando essa bela entrevista, trazendo todo esse assunto relevante que é a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela não está só voltada para a questão ambiental, ela é um conjunto que tem toda uma consequência no momento que ela sai fora de controle. Muito obrigado, Jackson. Aguardamos você em outra oportunidade, que a gente sabe que a gente poderia ficar aqui a noite toda debatendo sobre esses assuntos que são de muita importância e também sempre trazem aí muito conhecimento para nós. Alegria estar aqui, agradecer o convite e nos vemos em breve. Tá certo. Sucesso a todos e precisamos aprender a melhorar nossas relações sociais, porque nós dependeremos dos vizinhos, dos amigos, dos mais próximos. Quando a crise chega, são esses que vão nos acudir, né? São esses que estarão conosco, são esses que irão nos salvar, são esses que irão dispor do seu tempo, da sua dedicação. A vida em sociedade está sendo colocada em xeque, né? Esse é o momento para repensar o modelo que queremos. Certo, então, você acompanhou aqui no programa Atualizando a entrevista com o professor e biólogo Jackson Miller. Muito bem, chefe.